Olá, eu me chamo Solane Carvalho, sou presidente do Policondrite Amigos, rede brasileira pela policondrite recidivante. Hoje nós estamos dando continuidade a um projeto chamado Convivendo com a Policondrite Recidivante, onde nós ouvimos um pouco da história de quem vive com a patologia. Hoje nós temos a alegria, o prazer e a honra de estar recebendo um escritor, o Flávio Fernandes. Oi, Flávio, como vai? Muito prazer, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço muito o espaço e muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês. Obrigada, a gente que agradece. Gente, o Flávio é autor de 3 livros, Sangue entre os Dedos, Meliá Arrá, o Primeiro Paladino, e Contos de Ávenia, Ravel. Esse, em especial, é o livro do qual nós vamos falar hoje. E nós vamos falar hoje sobre esse livro porque vocês devem estar se perguntando por que falar desse livro dentro do projeto Convivendo com a Policondrite Recidivante. Bem, esse livro tem direta relação com a jornada do Flávio, que é também a nossa jornada, a jornada de quem vive com uma patologia autoimune. Mas por quê? Por que a gente está falando assim? Já na apresentação do livro, a gente lê uma frase que diz assim: e se você for o seu maior inimigo? Ora, isso tem direta relação com as doenças autoimunes, não é não? Onde o nosso sistema imunológico ataca o nosso próprio corpo. E o Flávio redigiu, elaborou essa narrativa, que é uma narrativa épica, né, Flávio? Porque conta um pouco da jornada de um herói. A jornada que um herói trava contra esse grande inimigo que muitas vezes está dentro de nós mesmos. Não é isso, Flávio? Mas eu vou deixar que o Flávio conte para a gente um pouco dessa jornada. Flávio, que é um escritor incrível, uma pessoa que a gente tem um prazer muito grande de estar recebendo hoje e que vai nos contar um pouco, através do seu livro, um pouco também da sua jornada como pessoa com policondrite recidivante. Para quem não sabe, gente, a policondrite recidivante é uma doença autoimune que causa uma inflamação sistêmica, destrutiva e recorrente de cartilagens, afetando também o tecido conjuntivo. Flávio, nos conte um pouquinho, por favor, sobre o seu livro. Como você teve a ideia de redigir, como surgiu a narrativa na sua cabeça, e como foi a elaboração desse livro para você? Certo. Eu tenho que confessar que eu sou um apaixonado por aventura. Eu leio Tolkien, leio Sapkowski, então são livros de aventura que eu sempre fui fã. E os outros livros que eu já tinha escrito, esse Meliá mesmo, é também uma aventura medieval. Então, é o tema que eu me debruço. E era um desejo antigo eu falar sobre um mago, escrever um mago, só que a ideia fica ali na cabeça, martelando. E aí veio o diagnóstico da policondrite, veio todo o processo. Foi em 2018. 2018. O diagnóstico. Passei por todo o processo de descoberta, tratamento, e aí foi em 2019 que veio, depois que eu já tinha superado a fase inicial de conviver com a policondrite, que me veio a ideia de fazer, já sei, é o meu mago. O meu mago é um mago que tem alergia de usar magia. Então, toda vez que ele usa um feitiço, ele sofre consequências com aquilo. E foi a analogia que eu quis criar justamente com as nossas capacidades, né? Porque a gente se sente tolhido ou fazer o que quer, mas vem aquela dor na cartilagem, aquela dor no joelho, então nos travando, nos impedindo de fazer o que a gente gosta, que é o dilema do Ravel. Que é o dilema também de quem vive com a policondrite, né? Justamente. E Ravel, quando você for começar a ver, o primeiro momento dele é a negação. Ele vai dizer, eu não estou doente, eu tenho uma condição. Ele nega. Então, essa fase de negar
Eu tive isso Muito bom, Flávio, você no falar isso. hospital. Quando eu fiquei uma semana internado no hospital para poder identificar o que era. Ninguém sabia o que era. Fiz teste para zika, chikungunya. Eu andava curvado de dor, doía Como se joelho. manifestaram os primeiros sintomas, Flávio? O que aconteceu para você chegar a ficar hospitalizado? Começou como se fosse uma gripe. Começou eu com o corpo mole, fraco, aí Fadiga, cansaço. cansaço. Foi aquela febrezinha e o corpo fraco. Ia para emergência, o médico, é virose. Ia para casa, não melhorava. Ia para emergência, é virose. Mais 7 dias, vá lá, descanse. E não melhorava. Só que nessas indas e vindas, aconteceu de uma madrugada, eu estar repousando e minhas duas orelhas incharam. A dor foi insuportável. Eu nunca tinha sentido uma dor tão terrível como aquela. As orelhas inchadas, As duas ao mesmo tempo? as duas, as duas. As duas incharam, aí eu voltei para a emergência e ali foi o meu primeiro desespero. Foi o médico da emergência olhar para mim e dizer, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que você tem. E aí, imagine o desespero. Você que estudou não sabe, imagine eu aqui. Eu tô rindo agora, mas na hora eu A estava gente ri, desesperado. olha, a gente ri, não é que a gente esteja, né? É porque quem passou por isso sabe. E hoje É, nós vencemos, mas é realmente uma situação muito difícil que muitas pessoas com policondrite vivem. uhum. Outra questão, E, mas prossiga, por favor. não, isso foi 20 dias nessa de virose, vem, não é, volta aí com dor, até que eu fui, me internei. Aliás, isso aí é muito importante destacar a família, porque você está ali debilitado, cansado de ficar indo e vindo. Eu não queria me internar. Eu falei, dá um remédio aí, eu vou para casa, descanso, isso vai passar. E minha esposa, não. Não, vamos, que a gente tem que descobrir o que é isso. Isso aí não está normal. Isso aí não é virose. Uhum. E aí ela foi, me pegou, me levou. A médica plantonista lá nem quis me internar. Ela falou, não, toma aí remédio. Não, a gente já veio até aqui, tem que descobrir o que ele tem. Minha esposa Que peitou bom. lá, e aí foi aí que foi, dei entrada, fiquei lá uma semana, e aí o reumato do hospital descobriu, né? Já estava com conjuntivite Sim. e as duas orelhas já não estavam mais inchadas por causa da medicação Uhum. e dor na articulação. Então eu tinha um combo todo, né? O checklist estava todo ok. Até E aí explicar ele, para as pessoas que estão nos ouvindo que assim, os sintomas clássicos da policondrite, não é? São essas inflamações bilaterais de orelha poupando o lóbulo, não é? isso. A inflamação nos olhos também é muito comum, né? Uveíte, esclerite, né? E as Uhum. dores articulares, né? Isso é bem comum na policondrite recidivante. Então, você A teve seu dor diagnóstico após a internação, né? após a internação. Só após a internação que eu tive o diagnóstico. O que é triste, né? Porque imagine, eu tive sorte, né, de poder ter um plano e poder ir adiante e poder peitar e dizer, não, eu quero me internar e quero descobrir o que é. Se eu não tivesse, imagine, ia no posto, não é virose, volta, vai e volta, vai e volta, É e verdade. o pior podia acontecer. Incluindo, Flávio, o fato da doença ser muito desconhecida, pouco pesquisada, pouco estudada, muitas vezes o paciente vai e volta ao médico várias vezes e não tem o diagnóstico simplesmente porque o profissional não conhece a patologia, né? Não conheço. Então, Uhum, você realmente deu sorte de estar internado e ter lidado com um profissional que, felizmente, conhece a patologia. uhum, felizmente. Quando ele chegou, ele olhou, bateu
olhou fez a minha anamnese, né? E aí já deu o, o resultado e já iniciou o tratamento. Entre os primeiros sintomas e até o diagnóstico, quanto tempo mais ou menos você levou, Flávio? Foi uns 20 dias. Foi rápido, então, né? Foi. Eu costumo dizer assim que eu tive sorte, né? Entre aspas, assim, porque as orelhas incharam logo. Que é um sinal clássico, um sintoma É um clássico. sinal clássico, claro e gritante, né? Porque inchar. Incha mesmo e dói muito, muito, muito. Dói demais, dói demais. Aquilo ali foi Se eu ficasse só em dor em articulação, talvez eu até ficasse ainda enrolando ainda para poder descobrir. Mas o corpo gritou. O corpo gritou, é verdade. O corpo gritou. E quando... E eu acho que uma coisa que, depois da minha aventura escrita, né, literária, uma das coisas que o meu livro proporcionou foi justamente revisitar esses momentos. E não só durante, mas pensar no antes. O que foi que aconteceu antes? Antes de eclodir, eu estava vivendo um estresse muito forte, muito grande. E o estresse pode ser um gatilho para a manifestação da doença. Ele provavelmente não estava ali adormecida. Justamente isso. Esse é o ponto. É a gente voltar no passado, entender o que foi que ligou, e depois que entender o que ligou, a gente poder tratar, a gente poder se policiar. A coisa vai acontecer. Não, calma, respira, calma, vamos nos controlar, tá tudo certo, e segue adiante. Então, essa jornada do Ravel me fez fazer essa reflexão. Que maravilha! E ao refletir, você vai também explicando um pouco para você mesmo e para as pessoas o que é todo esse caminho, né? Você falou numa fase que eu considero muito importante de toda essa jornada do diagnóstico de uma doença. Assim que a gente tem o diagnóstico de uma doença, principalmente quando ela tem um potencial grave, existe esse momento da negação, em que você se pergunta e você diz para você, não é possível que eu tenha isso. Não é possível. Ainda mais sendo rara. Você fica, não, ele errou o diagnóstico. Não, ele errou. Ainda mais que é um diagnóstico clínico. Tem você pode fazer biópsia, marcadores. Né? A biópsia é feita só em último caso, invasivo. Mas você não tem um exame de sangue aqui que você faça e tá aqui, ó. Não tem como você negar, tá aqui. Aí você fica, não, errou. Inchou aquela vez, mas pode não ser. Você sabe que eu perguntei para o meu médico, ele me deu o diagnóstico, no dia seguinte ele me ligou para ajustar a medicação que ele estava passando, e eu disse a ele assim, doutor, o senhor tem certeza que eu tenho isso? Aí, tenho. Eu falei, não, doutor, olha só, deve ser outra coisa. Essa negação que você falou, isso é muito real. A gente faz isso mesmo, passa por esse período de negação, depois vem uma outra fase que eu gostaria que você falasse. Aí vai a fase da aceitação. Da aceitação. Quando a gente começa a entender, uma coisa que minha médica me falou, que até hoje eu levo como lição, e eu coloquei no livro. Maravilha. Mostra o livro para a gente, Flávio, por favor. Eu coloquei. Para que vocês conheçam. Olha que capa bonita. Olha bem, não é somente a capa que é bonita, o livro, a narrativa, e é uma narrativa, gente, que tem toda a relação com o que nós, com policondrite recidivante, vivemos. Flávio vai contar um pouquinho dessa jornada para a gente. Vamos lá, Flávio. Aí veio a aceitação. Isso. Aí ela me falou, olha, Flávio, você não precisa ter medo da doença, você tem que ter respeito. Ótimo. Então, eu pensei, refleti naquilo, falei, poxa, né, ótimo. Eu vou levar isso adiante. Maravilha, maravilha essa frase, é isso mesmo. E aí eu passei a respeitar os limites, respeitar o que eu tinha que conviver e mudar de rotina e não ter medo. Não, a gente pode se engasgar com ervilha e morrer.
Não tem porquê. É verdade, Então, vamos tocar a vida adiante. é verdade. E aí eu fui passando por todo esse processo de Essas medicação. fases, né? A gente fica inchado com medicação, aquele momento pesado. É verdade. Depois, Novo, né, depois Flávio? Não só pesado, um momento novo, porque quem nunca viveu uma experiência como essa, sabe o quanto é difícil, né? Ainda mais imunossupressores, geralmente eles causam efeitos colaterais, não é fácil, né? É preciso falar um pouco também sobre, nesse processo, um momento em que a gente fica triste, isso é natural também, né? triste pela medicação e pelo fato em si, Pelo né? fato em si. A gente não pode permanecer na tristeza, mas ela também faz parte do processo de perda, de certa forma, de perda da saúde, digamos assim, né? Isso. Amadurecer dói, né? Crescer Dói, dói, né? Então, dói, quando a gente está crescendo, a gente é pequenininho, a gente está crescendo, nossos ossos doem. dói, Quando a gente tem a doença e começa a entender, dói também. Mas dói. Mas passa. a gente vai superando, Acho que a aprendendo a lidar. mensagem, e acho que a mensagem importante que a gente deixa aqui é que passa. Dá para conviver, dá para a gente acreditar e seguir adiante. Ela não é maior que a gente. Então, Principalmente hoje, Flávio, a gente hoje precisa ter no horizonte que as pesquisas e a ciência têm avançado muito. O arsenal medicamentoso hoje à disposição das doenças autoimunes também cresceu. Assim, a perspectiva, o prognóstico, tudo para a gente hoje é muito, mas muito melhor do que há uns 10 anos atrás. Então, não se tem mais que ficar achando que é enfim, é como ela bem disse, não é ter medo, é ter respeito. Essa frase é perfeita. isso. E, assim, para além da medicação, aí vem, eu vou puxar de novo o meu livro. Isso, vamos lá. Aí vem a nossa mente. Uhum. Vem a nossa mente. Uma das frases que se repete muito no livro é o lema da escola de magia. Nossa Uhum. mente, nosso poder. Essa palavra o Ravel repete toda hora. Nossa mente, nosso poder. Ótimo. É a gente acreditar. Acreditar que eu vou ficar melhor. Acreditar que eu posso seguir adiante. Acreditar que eu vou vencer essa superação. Agora, não acreditar só para acreditar. É a gente seguir todos os procedimentos, acreditar na medicação, no tratamento que a gente está fazendo. Porque se a gente faz um medicamento por fazer, não está acreditando no que está seguindo, nossa mente vai derrubar você. Uhum. A mente da gente é muito forte, muito poderosa. É verdade, é verdade. Então, Faz à toda a medida que... diferença essa disposição, essa forma de olhar a doença, não é? Porque é uma forma de olhar, né, Flávia? Exatamente. Então, quando a gente tem a mudança de mindset, né? A gente passa a acreditar na melhora, tudo flui. Eu passei por um processo de escritoterapia. Maravilha. Eu escrevi, coloquei as minhas experiências no papel, fiz o que amo. Fazer o que você ama é Libertador, uma né? cura, é libertador, é uma cura. Então, eu escrevi e, à medida que fui escrevendo, eu também fui curando. Com Então, certeza, é uma forma de curar. isso. É uma Então, forma de né? se empoderar, não é? De se empoderar, né? Que é um pouco o que o herói faz na jornada, né, Flávio? Exatamente. É Ravel, não é? Ravel. Ele usa os seus poderes, mas sempre que usa, ele se enfraquece um pouco, não é, Flávio? E aí ele vai Exatamente. aprendendo a lidar com os seus próprios poderes, é isso? Exatamente. O que ele mais ama está matando ele. Uhum. Então, eu fiz essa analogia. Toda vez que ele usa um feitiço, ele vai tendo os sintomas da policondrite. Uhum. Ele sente dores nas cartilagens, nas orelhas dele, os olhos ardem. Então, ele vai piorando porque ele vai arriscando naquilo e vai insistindo no erro. Até Ah, que vão acontecendo coisas durante a história que ele vai ser obrigado a revisitar o passado dele.
Então, ele vai revisitando no que aconteceu, o que eu fiz comigo, de pensar o que estava acontecendo comigo antes de iniciar a policondrite, vai acontecer com Ravel. O que foi que aconteceu com Ravel para Ravel desenvolver essa alergia à magia? Então, essa jornada do Ravel para descobrir os gatilhos dele, o que está impossibilitando de fazer o que ele mais ama, é o que ele vai trilhar para poder superar esse desafio dele. Maravilha, Flávio. É uma história fantástica, incrível e muito verdadeira, vou te falar. Pelo seguinte, assim, é uma forma de dialogar, é uma forma que você encontrou de dialogar com o seu sistema imunológico, com a doença, porque na policondrite o sistema imunológico é que ataca o próprio corpo, né? No caso, contendo como foco as cartilagens, né? E tecido conjuntivo também. E muito interessante observar que você falou no olhar para o passado, né? Compreender o passado, né? Então, Exatamente. é muito importante, porque isso coloca o sujeito na trama, quer dizer, coloca você como também corresponsável por sua vida, pelo que você faz, pela tomada de decisões, pela sua cura, pela forma como você lidar com a doença, não é isso? Exatamente. É o que a gente conversou antes, né? Cada um tem uma forma de lidar, né? Você gosta de estudar, correr atrás, para você pegar ela, lidar com ela. Mais rédeas, Tomar as rédeas. Então, é justamente isso. Esse processo de revisão é para você tomar rédea. Eu fiz essa regressão, digamos assim, né? Voltei para tomar as rédeas e dizer, olha, isso não vai voltar a acontecer. Eu vou controlar daqui para frente. Porque o herói ele vai o tempo todo dialogando com os seus poderes, né? Não é isso, Ravel? O Ravel, durante a jornada, ele vai dialogando com os seus poderes, porque esses poderes o enfraquecem, mas o fortalecem também, né? São os seus poderes. É o que ele ama fazer. Ele ama fazer. A magia, ele ama, ele é um acadêmico, ele estuda, eu fiz analogia de escola de magia com universidade. Então, ele estuda, ele é um professor de magia, ele é um personagem mais maduro. Então, ele ama ensinar e proporcionar magia. E ele é altruísta. Então, ele é muito altruísta. Então, ele não pode usar magia, porque se ele usar magia, ele enfraquece. Mas na jornada dele de buscar uma cura, ele acaba que se metendo em caminhos que ele quer ajudar as pessoas. E quando ele quer ajudar, ele vai usar magia e ele vai sofrer as consequências. Porque a jornada do Ravel, ele descobre, né, que tem um djinn, né, é um gênio que pode realizar qualquer desejo. E aí, quando ele descobre aquilo, ele fica maravilhado. Ele, vou ter minha solução. Vou descobrir onde é que ele está e vou me curar. Vou me curar. E aí? E aí ele segue para a jornada dele. Será que ele se cura? Será? Nós temos que ver esse final, hein? Nós temos que ver não vou dar spoiler, não. Não conta o final, não conta o final, não. Inclusive, Flávia, depois, por favor, nos diga, nos dê aqui as coordenadas, deixe aqui as coordenadas para os nossos ouvintes, para que eles saibam como adquirir o seu livro. Gente, o Policondrite Amigos, vocês nunca viram Policondrite Amigos recomendando comprar isso ou aquilo, mas esse livro em especial a gente recomenda. Recomenda porque o Flávio traduziu em narrativa o que vive a pessoa com policondrite recidivante. É claro que numa linguagem ficcional, não é? Mas é a linguagem, gente, é uma linguagem de uma narrativa épica, porque, no fim das contas, aquele que trava com seu próprio corpo um duelo é um guerreiro, não é? E toda essa luta é uma luta
épica de uma pessoa que está ali travando esse embate diário, com uma doença que muitas vezes é pouco compreendida, uma doença que muitas vezes a gente mesmo que vive não compreende. De onde surgiu isso? Mas eu estava bem ontem, como é que hoje eu não estou? Não é? E a gente sabe que existem gatilhos que fazem essa doença se manifestar, mas a gente sabe também que a gente tem que conviver com isso. Não é? Então, compreender essa doença pelo viés da narrativa ficcional é fantástico, é empoderador, é importante, e eu acho que é um trabalho que tem muito, muito, muito valor, não somente para o Flávio que escreveu, mas para nós que vamos ler e também nos entender um pouco melhor nesse contexto. Não é isso, Flávio? É. O livro, ele é uma fantasia medieval. Então, quem quiser só ler, curtir, vai ter uma aventura de início ao fim, com todos os elementos fantásticos. Maravilha. Agora, dentro do texto, você vai também conseguir extrair boas lições, se refletir um pouquinho mais, vai entender o subtexto ali, as entrelinhas, vai ver que ali dentro tem uma jornada pessoal que pode ser muito bem transportada para qualquer situação, não só uma doença autoimune, mas quem não é o vilão de si mesmo, né? Exato, exatamente. Eu destaquei aqui, em especial, a policondrite recidivante, por estarmos num canal, né, voltado para pessoas com a E foi a grande inspiração, né? Sim, e essa é a inspiração, né, Flávio? Flávio, me fale um pouco, como você vê a importância da família nesse contexto? Desde o diagnóstico até o tratamento, essa jornada do Ravel, ele teve apoio? É muito, muito, muito importante a família. Porque a gente fica debilitado. A gente fica debilitado física, mas mentalmente. Então é importante ter alguém do seu lado e dizer, não, vamos investigar isso inicialmente, né? Vamos investigar isso, vamos entender isso não é normal, encaminhar você. E depois, entender, você está sentindo dor, fica um pouquinho aí, descansa, você está sentindo isso, e tá do seu lado, te apoiando. E também os esforços que você faz, né? Você tem tomando um imunossupressor, doses altas, então um cuidado muito grande com a alimentação. Sim. Alimentos, ainda mais aqueles que não são cozidos, né? Com alface. Assim, então, um cuidado com a limpeza extra. Claro que tem que ter de modo geral, mas um pouco a mais, né? Então, esse zelo vindo da família é muito importante. É um apoio fundamental, né, Flávio? É um apoio fundamental, não é? Muito. Flávio, Família é tudo. A família realmente é uma base fundamental, não é? Você acredita que o fortalecimento entre pessoas que vivem a mesma patologia é importante? É muito, porque eu passo a entender que eu não estou sozinho, eu passo a ver que é possível estar bem, isso principalmente para quem teve logo o primeiro diagnóstico. Nossa, se eu tivesse logo no início, eu tivesse um contato com policondrite amigos, eu ia ficar, ufa, não é tão assim. Obrigada. Estaremos sempre aqui à disposição, Flávio. É muito importante esse canal, justamente isso, desmistificar muitas coisas, porque eu somatizo muitas coisas, então se eu vou lá, coloco no Google lá e, meu Deus do céu, ali eu tenho pânico. Mas, por outro lado, você... isso. Importante isso que você falou, porque muita gente vai no Dr. Google e se assusta, né? A gente não deve estar fazendo isso, realmente não deve. Não, mas tendo um canal que te oriente e dê informação fidedigna para você, aí já é outra história. Então é muito, muito, muito importante, sim.
A gente acredita nisso, sim. Até por isso eu criei o grupo, justamente porque nós estamos também diante de uma doença muito rara, não é? Então, quando você tem o diagnóstico, surge também aquela sensação de isolamento. Só eu tenho isso? Que doença é essa que ninguém tem? Que doença é essa que a gente nunca ouviu falar? Não é? Então, eu acho que essa rede, ela ajuda muito. Além da gente estar trabalhando pela difusão de conhecimento sobre a patologia, né? Mais rara ela se torna, mais invisível ela se torna, quanto menos falamos dela, quanto menos ela é estudada, quanto menos ela é vista, né? Então, nós temos essa tarefa de contribuir para tirar a doença da invisibilidade, né? E, Flávio, na sua opinião, qual é a maior dificuldade de se viver com uma doença rara, assim, no Brasil? Você vê algum obstáculo, alguma dificuldade nesse sentido? A dificuldade, até hoje, desculpe, foi a inicial, foi o diagnóstico. O diagnóstico. O diagnóstico. Foi a maior dificuldade. Depois, você tem um diagnóstico, aí você já busca um profissional que conheça, já não vi tanta dificuldade em lidar com a policondrite. O diagnóstico de doença rara é um dos maiores obstáculos que a gente vive, justamente pelo pouco conhecimento científico circulante a seu respeito, o que leva os profissionais a não conhecerem, né? Então, o paciente entra no consultório e sai sem que ele seja visto de verdade, né? Porque o profissional não identifica a doença, né? E outra virose. A virose. Né? O meu diagnóstico, sabe qual foi, Flávio? O primeiro, com a inflamação na orelha, mordida de abelha. Puxa. Pensa bem. Nas duas? Pois é. A abelha ficou as duas? Primeiro mordeu uma orelha. Aí eu falei, mordeu uma orelha, né? Falei, doutor, mas como é que mordeu? Eu não senti. A senhora devia estar dormindo. Falei, gente, a abelha veio. Tá bom, né? Quando veio para outra orelha... Dói pra caramba. Não, e quando foi para outra orelha, eu falei assim, doutor, peraí, não é possível. Que abelha é essa que só gosta de orelha? Não é possível. Terrível. Então, a gente tem que ter... Essa questão do diagnóstico é muito séria. Existem pessoas que passam anos sem diagnóstico, né? Outra questão que é difícil é, por exemplo, o fato da gente não ter protocolo clínico e diretrizes terapêuticas. Toda patologia precisa ter um protocolo clínico no Brasil. Por quê? Porque através desse protocolo, que é um eixo através do qual funciona o Sistema Único de Saúde, para a concessão de tecnologias em saúde, sem esse protocolo, você pode precisar de um medicamento de alto custo, por exemplo, e não ter acesso a esse medicamento via Sistema Único de Saúde. Então, assim, a Conitec, que é a Comissão Nacional, né, ligada ao Ministério da Saúde, é o órgão responsável pela elaboração de protocolos clínicos, mas a gente, infelizmente, tem muitos poucos protocolos clínicos para doenças raras, o que deixa as doenças muito invisíveis. Então, uma das metas do nosso Policondrite Amigos é lutar para que nós tenhamos protocolo clínico, né? Maior reconhecimento, maior acolhimento na rede de atenção à saúde pública, né? Até porque a doença exige um tratamento multidisciplinar, né? Você precisa de um oftalmologista, um reumatologista, a gente vai precisar de um cardiologista. Então, é preciso que esses outros profissionais também compreendam, né? Aí você vai num outro profissional e ele, por exemplo, eu vi um que foi para um dermatologista. Passou um creme. Tinha que também saber identificar, né? Um otorrino, ver lá, inchado lá. E tratar, né? Identificar, tratar, acolher, né? É um direito, não é? Ou que direcione. Eu cheguei aí a uma emergência, uma dessas idas e vindas de virose. Teve um deles que falou, olha, isso aí você vai ter que buscar um reumatologista ou infectologista. Já é um direcionamento. Já é alguma coisa, né? Quando você está sem nenhuma orientação, né?
E já sabia quem procurando. Verdade, verdade. Me diga uma coisa, Flávio, na sua jornada agora pessoal, e aí a gente lembra do Ravel, né? O que você tem aprendido com a policondrite? Essa é uma pergunta que eu faço para todas as pessoas que vêm aqui no Convivendo, e muita gente pensa, ué, aprender com uma doença, mas só pode ser coisa ruim. Nem sempre, né? Não, aprende muito. Aprende muito. E é justamente o meu aprendizado foi que a policondrite me forçou, né? Me impulsionou a revisitar o passado. Se não tivesse ela, eu ia continuar seguindo no erro, seguindo numa vida de estresse, numa vida de agonia, numa vida sem que eu parasse, respirasse e pensasse em mim e no próximo. Pensasse em quem está perto de mim. Às vezes a gente está naquela correria ali e não dá um beijo, um abraço, eu te amo, e quem está tão perto de você. Então, quando a gente tem esse diagnóstico e a gente vê que a gente é frágil, né? A gente é verdade, frágil. a gente é frágil. Então, e o quanto nós precisamos uns dos outros, não é, Flávio? Como a gente precisa e como é importante dizer eu te amo, né? Então, aquilo me fez repensar, mudar e dizer mais vezes, né? Não que eu não dissesse, mas dizer mais vezes. A doença ajuda, né? Ela ressignifica um pouco a nossa vida, né? Sim. Em vários aspectos, né? Você falou aqui na questão de olhar para o passado em relação ao estresse, então, quer dizer, uma mudança no ritmo, nos hábitos de vida, mas também uma mudança no mundo interior, né? Digamos assim, na sua forma de se relacionar com a vida, com o outro. Exatamente. A gente, vou puxar de novo. Uma das coisas que eu trato em Ravel... Não, fale sim. Um dos gatilhos dele é que ele carrega muito peso dentro dele e ele nem tem noção. E muitas vezes a gente carrega uns pesos, umas preocupações, uns medos, que a gente nem sabe que a gente está carregando. A gente só percebe quando estoura, quando a coisa vem e você ou explode de raiva, ou explode de cansado, ou uma doença. É verdade. E aí você percebe, poxa, eu estava carregando isso tudo aqui. Eu estava carregando tanto peso e não sabia, né? E não sabia. É verdade. Então, a vida realmente... não aguentou. Às vezes, porque realmente as doenças autoimunes, tudo indica que alguns gatilhos, o que a gente chama de gatilho? Aquele mecanismo, aquela ação que pode desencadear o surgimento da patologia. Então, ela pode surgir, ela de repente estava ali adormecida, provavelmente, e algumas coisas que a gente faz, inclusive uma vida estressante, pode desencadear, não é? Exatamente. E a gente vai aprendendo a lidar com isso, né? Então, essa foi a lição da policondrite. Nossa, que bom. E, Flávio, que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que vivem com essa patologia? Nossa mente, nosso poder. Isso aí. É o lema da Escola de Magia de Ravel. Que maravilha! Nossa mente, nosso poder, isso aí, isso muda, isso transforma, isso empodera. Você sabe que você conhece o nosso lema, o lema do Policondrite Amigos? Não, qual é? Que recidivante seja apenas o nosso incansável ânimo, ok? Perfeito. Perfeito. E, Flávio, nos diga aqui, se alguém quiser adquirir seu livro, como essa pessoa deve proceder, por favor? Pronto. Vocês podem entrar no meu site, flavioasfernandes.com.br. Lá no meu site isso, Flávio A. S. Fernandes, Fernandes com S, fernandes.com.br. Isso. Lá no meu site vai ter um contato, vai ter
uns contos que eu coloquei e os livros. Tem um link lá para os livros. Vai ter a versão em e-book na Amazon e tem essa versão impressa. Ótimo. E a versão em e-book, gente, é muito fácil, muito simples de baixar. Já está aqui no meu celular. É muito simples, basta você ter o Kindle instalado. O Kindle é gratuito, você pode instalar e baixa o livro lá, né? Compra o A livro. assinatura do Kindle eu leio de graça. Então, ainda tem isso. O Unlimited, ele está cadastrado para ler de graça. Pois é, tá vendo só? É um livro que a gente lê e traz uma experiência muito importante. Flávio, só tenho a te agradecer. Excelente te ouvir, excelente ter estado aqui com você. Policondrite Amigos, Rede Brasileira pela Policondrite Recidivante. Teve hoje o prazer de conversar com o escritor Flávio, que é uma pessoa também com policondrite recidivante, que nos traz muito da sua experiência, né, dessa sua bagagem, da sua jornada, que é a nossa jornada também, que é a jornada do guerreiro. Vamos aprendendo e crescendo juntos. Flávio, conte conosco, conte com o nosso apoio, com nossa ajuda, se precisar, estaremos sempre aqui. A todos que nos ouviram, muito obrigada. Visitem nosso site, nos ajudem a continuar divulgando a policondrite recidivante. O nosso site é www.policondriterecidivante.com.br. Estamos em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Nos deem força, assinem o nosso canal aqui no YouTube, nos deem força para continuar divulgando a policondrite recidivante e contribuindo de alguma forma para que esse conhecimento circule e ajude pessoas, ok? Muito obrigada a todos. Flávio, muito obrigada. Eu que agradeço muito, muito, muito. Grande abraço. Um abraço, querido. Tchau, gente.